Olá, turma! Atenção para a correção das atividades, que nós vamos falar nessa aula sobre desafios de multiplicação. Essa é a correção da atividade de matemática que nós passamos para vocês no dia 23/4/2021. E aqui quem fala com vocês é o professor Ítalo Silva. Vamos lá? Olha só, pessoal, nós vamos fazer nessa nossa correção a partir do que nós aprendemos da tabuada de multiplicação. Então, o que é aqui que nós vamos precisar? Primeiro, de interpretação de texto, né? Então, em matemática, nós utilizamos, para conseguir responder os desafios, fazer uma interpretação de texto. Depois, conseguir usar dessa interpretação de texto também o nosso conhecimento de matemática, para então conseguir resolver o desafio. Então, vamos entender aqui que o texto diz o seguinte: um teatro tem 64 fileiras de poltronas. Em cada fileira tem 35 poltronas. Qual a lotação desse teatro? Então, vamos lá. Cada fileira de poltrona, nós vamos encontrar em cada fileira 35 poltronas. E nós temos 64 fileiras. A gente poderia somar, né? 35 mais 35 mais 35 mais 35, 64 vezes. Para facilitar essa soma, né, para a gente não ter que somar 35 mais 35 mais 35 até dar 64 vezes, nós vamos fazer uma multiplicação, que é muito mais fácil. Então a multiplicação ela vai auxiliar e facilitar o quê? A nossa soma de números iguais. Então nós vamos ter que fazer aqui a multiplicação de 64 vezes 35. Então, eu vou colocar em cima o número maior e embaixo o número menor. E agora, para conseguir fazer, eu vou ter que fazer o seguinte. 5 vezes 4, 5 vezes 6, depois 3 vezes 4, 3 vezes 6. Então, essa é a lógica para a gente conseguir resolver essa multiplicação. Então, sempre aqui, para fazer as multiplicações, número maior em cima, número menor embaixo. Soma o número, multiplica o número por número. Vamos lá? Então, a primeira multiplicação que eu preciso saber, eu vou lembrar da matemática de 5. Então, a tabuada de multiplicação de 5 vai me auxiliar aqui. Lembra que nós falamos para vocês que a tabuada é a nossa grande amiga a partir de agora e nós vamos utilizá-la bastante. Por isso que nós estamos reforçando com vocês a importância de aprender a tabuada. Então, olha só. Lembra da tabuada de 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu vou colocar o 0 embaixo e o 2 aqui para ser considerado na próxima multiplicação. Então, 5 vezes 6 é igual a 30, mais o 2, que eu havia colocado aqui para ser considerado, 32. Então, desço aqui, 32. Agora, vamos para a tabuada de 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, o 2 fica aqui e eu vou colocar um aqui para ser considerado na nossa próxima multiplicação. Agora vamos lá. 3 vezes 6 é igual a 18, mais um que está aqui, né? 19. Então, nós vamos ter aqui 320 e 192. Eu sempre vou deixar aqui livre. Então, a primeira casa aqui fica livre. E eu vou colocar a próxima multiplicação a partir da segunda casa. Fica armado aqui assim uma multiplicação das multiplicações. Agora eu vou somar. Então, uma soma. Então, agora eu vou somar isso aqui. Então, vamos lá. Como que vai ser essa soma? Aqui tem uma casa livre, então eu desço 0. 2 mais 2, 4. 9 o 3 mais o 9, então eu vou colocar que é 12 e vou colocar 1 aqui, né? Então, 12, sobrou 1, eu coloco aqui para ser considerado na próxima soma. 1 mais 1, 2.
Olha só, então chegamos ao resultado do nosso desafio matemático. Qual a lotação desse teatro? Sendo que 64 fileiras de poltronas e em cada fileira 35 poltronas. Então, 64 vezes 35 é igual a 2.240. Vamos ao nosso próximo desafio? Agora o desafio diz assim: André e João fizeram 28 pacotes contendo 180 bandeiras cada pacote. Quantas bandeiras os meninos fizeram? Nós temos duas maneiras de fazer aqui. Todas as vezes que nós temos uma multiplicação terminada por zero, nós podemos cortar o zero e utilizar o zero depois. Né? A gente corta o zero, multiplica e depois acrescenta a quantidade de zero que nós cortamos no final, que dá o mesmo resultado. Só que nós vamos fazer aqui usando 180 mesmo, para que vocês consigam compreender melhor. Então vamos lá. Lembra que eu falei que é uma multiplicação porque são 28 pacotes e 180 bandeirinhas. Eu teria que somar 180 mais 180 mais 180 até conseguir fazer isso 28 vezes. Como isso daria mais trabalho, então eu vou fazer uma multiplicação ao invés de uma soma. Então a multiplicação vai me auxiliar aqui. Vou fazer o seguinte: 180 vezes 28. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente tem mais de uma casa, a gente vai fazer uma por uma? Então eu vou fazer aqui 8 vezes 0, 8 vezes 8, depois 8 vezes 1, e depois 2 vezes 0, 2 vezes 8, 2 vezes 1. Então, vamos lá? Então fica assim: 8 vezes 0, 0. Né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, vamos à tabuada de 8, né? Vamos lá lembrar da tabuada de 8 que vocês já aprenderam. Quanto que é 8 vezes 8? Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Então, vou descer o 4 e vou colocar o 6 aqui para a gente usá-lo na próxima, ok? Então, 8 vezes 1, 8, mais 6, 14, ok? Vamos agora fazer o uso da tabuada de 2. 2 vezes 0, 0. Lembra que eu falei para vocês que deixa a primeira casa aqui livre e vou colocando da esquerda para da direita para a esquerda. Vamos lá, deixei a casa livre, vou lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Então, desço o 6 e vou colocar 1 aqui para ser considerado na nossa próxima multiplicação. 2 vezes 1, 3, né? Ou 2 vezes 1, desculpa, 2 mais 1, 3. Então, desço o 3 aqui. Agora, o que nós vamos fazer? A soma. Então, eu vou somar 1.000. Eu vou descer aqui primeiro o 0, né? Vamos lá. Desce o 0. Agora, 4 mais 0, 4. 4 mais 6, 10. E aí eu vou levar 1 para cá. 1. 3 mais 1, 4, né? E 1 que tinha ficado aqui do 16, 5. Então, quantas bandeiras os meninos fizeram? 5.040 bandeiras. Vamos agora para o terceiro desafio, que diz assim: Luana tem 75 livros. Sueli tem o triplo dos livros de Luana. Então, se ela tem o triplo, ela tem 3 vezes mais. Então, ela tem 75 mais 75 mais 75. Quantos livros Sueli tem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer então o quê? 75 multiplicado por 3. 75 vezes 3. Então, como que fica isso aqui? 3 vezes 5
Quanto que é? 15. Vou levar 1 para cá. 3 vezes 7. Vamos lembrar da tabuada de 3, né? 3 vezes 7 é quanto? 21. Mais o 1 que tinha ficado para cá, 22. Ou seja, quantos livros que Sueli tem? Se ela tem o triplo de Luana, que tem 75, ela tem 225 livros. Vamos para o quarto e último desafio que nós temos. Um pacote tem 12 figurinhas. Quantas figurinhas tem 1000 pacotes? Lembra que eu falei para vocês daquela ideia de todas as vezes que eu vou multiplicar um número que termina com 0, eu posso cortar os zeros e depois eu multiplico o número pela quantidade e acrescento os zeros no finais. Posso fazer isso aqui, que ficaria o quê? 1 vezes 12, e aí que dá 12, e depois eu coloco, então, 12, depois eu coloco os 3 zeros que eu tinha tirado no final, então vai dar aí 12.000, né? Então, posso facilitar a conta assim, mas vamos fazer a armação aqui, né? A montagem organizada da multiplicação para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, 1000 vezes 12. Vamos lembrar aqui, olha só. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 de novo, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, deixo a casa livre. Vou de novo agora fazer aqui. 1 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Agora, faço a soma. Desço o primeiro número, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 1, desço aqui, 12. Viu só? 12.000. Então, percebe que aquela dica que eu falei do tirar os zeros e acrescentar no final também dá certo. Então, quantas figurinhas tem 1000 pacotes? 12.000 figurinhas. Turma, se você ficou em dúvida em alguma parte da nossa correção, reveja o vídeo, troque ideia com o professor ou com a professora. Estamos aqui para ajudar vocês. Até a próxima correção. Um abração. Tchau, tchau.